podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje o papo vai extrapolar os limites da nossa compreensão, vai quebrar barreiras nesse universo, porque chegou a vez de trocar uma ideia sobre física. E é hoje que você vai superar os traumas do colégio com esse assunto, porque a conversa vai ser muito legal. Quem está aqui comigo é o Arnaldo Nobre, que é físico, e o Alexandre Fusita, que se formou recentemente no curso de física. Bem-vindo, Arnaldo. Conta aí pra gente como você foi parar no curso de física e um pouco da sua trajetória profissional desde então. Olá, Oscar. Muito feliz de estar aqui participando e de trocar informações, trocar histórias e tentar, de alguma maneira, contribuir aí para algum tipo de decisão importante e boa aí para quem estiver nos ouvindo. Então, Oscar, na verdade foi o terceiro curso, né, que eu acabei por fazer. Eu fiz engenharia primeiro. Engenharia naval, lá na Poli, mas não tinha a física que eu queria. Então, eu até fiz lá uns estágios e tal, mas não, eu falei, não, eu quero física. Aí foi fazer astronomia. Então, a licenciatura e o bacharelado é o meu terceiro curso. Por quê? Com 17 anos, eu já estava dando aula lá no Colégio Módulo, na Lapa, aqui em São Paulo. Era uma turma de pessoas que fazem o ensino médio depois. Hoje em dia, eu acho que é EJA, mas era um outro nome à época lá. E eu tinha 17 anos, e eu era plantonista lá, tirava umas dúvidas e tal, isso aí em 1986. E aí um dos meus chefes falou, olha, faltou lá o rapaz e você vai entrar naquela sala. Aí eu perguntei, mas quantas pessoas tem lá? Ele falou, umas 90. Eu nunca tinha feito nenhuma lousa, nem de brincadeira, assim, ó, não tinha. Eu ia lá, tirava dúvida dos alunos e ia embora. E aí, meio que empurrado assim, eu entrei lá e dei a minha primeira aula de movimento uniforme. E nunca mais tirei o pé da sala de aula. Nunca mais. Então, quando eu percebi, já era. Eu estava dando 40, 50, 60 aulas por semana. Porque eu já estava em vários colégios bons, cursinhos bons, e a pessoa virava para mim e falava, Arnaldo, você não é formado. Eu sei que você tem engenharia, eu sei que você tem esse curso de astronomia que você interrompeu, mas você não tem licenciatura. Ou seja, eu fui meio que empurrado, né? Depois, quer ver? Eu já tinha quase 15 anos de carreira. E aí os colégios começaram a exigir. Falei, não, você precisa ter a certificação, você precisa ter a certificação. E aí eu fui fazer física no Instituto de Física lá, fiz licenciatura e bacharelado, foi a melhor coisa que eu fiz. E faço isso há 37 anos, né? Então eu moro em São Paulo, mas seria difícil para mim dizer um grande curso, um grande cursinho assim que eu não passei. Então a gente trabalhou bastante no Poliedro, mais de 21 anos, no Ângulo, no Coque, no Colégio São Luís, no Colégio Dante Alighieri. E aí, meu amigo, você é consumido pelo mercado de trabalho e fui embora nessa história. Muitas cidades, dirigi muito carro, acabei dando aula em vários estados brasileiros, contribuí com alguns livros aí de cursinho. E não pretendo parar não, cara. Eu ainda quero dar pelo menos aí uns 10, 15 anos aí a gente tem para contribuir. E é aquela história, eu me considero infantaria, né? Então eu tô lá na primeira linha, eu gosto de dar aula para jovem mesmo, para mostrar a minha paixão pela física, para ver se eles não têm tanto trauma. Não sei se vocês sabem, tem gente que tem trauma de física desde o colégio. E você, Alexandre, por que você escolheu o curso de física? Eu, desde muito cedo, participei do Instituto Federal, né? São Paulo aqui. Eu fiz o ensino técnico lá, o técnico em mecatrônica. E durante o terceiro ano, que é aquele momento, todo mundo, e aí, o que você vai fazer? Que curso você vai fazer? Eu não tinha muito bem um local para onde ir. Eu pensava em seguir na área da mecatrônica e ali talvez engenharia elétrica, que era um dos cursos que o Instituto Federal oferecia na minha cidade. Eu sou de Votuporanga, né? Fica 800 quilômetros de São Paulo e é uma cidade do interior, 100 mil habitantes aproximadamente. Lá só tinha engenharia civil, engenharia elétrica e física. E um primo meu, ele estava fazendo licenciatura em física, ele estava no primeiro semestre. Eu no último ano vi ele fazendo os exercícios, eu falei assim, nossa, que legal. Ia lá, fazia uns exercícios com ele. Ele falou, não, entra aí na licenciatura. Querendo ou não, o curso de física lá era um curso que tem poucos alunos, então quanto mais alunos eles conseguirem captar, melhor.
Falava, não, eu quero ir para engenharia elétrica, tudo mais. Ser professor não dá dinheiro. Aí fiquei doente durante a escolha ali do momento do SISU e falei assim, não, vou entrar na física, mais pra frente eu troco pra engenharia elétrica e vai dar tudo certo. Porque a grade é a mesma entre engenharias e física, né? Mas aí, acho que na primeira semana eu tive uma aula inesquecível, que chama Análise da Profissão Docente, em que eu vi o que é ser professor. Deu uma aula assim que eu até hoje não esqueço, até emociono quando eu vou falar. Foi naquela hora que eu vi que eu queria ser professor, que eu estava no curso certo. Em seguida, dei prosseguimento aí no curso em Física, finalizei em 2022 e ingressei no mestrado. E aí, atualmente, eu estou aqui na UFSCar, estou fazendo pesquisa na área teórica, iniciando a minha pesquisa, fazendo algumas disciplinas que são do mestrado e tudo mais. E como foi a transição da física do colégio, que já pode ser bem difícil para muita gente, né, para a física da graduação, que daí imagino que deve ser muito mais complexa, né? É um baque muito grande, demora muito para conseguir acompanhar, entender os conceitos. Colégio, movimento uniforme, não tem atrito, o fio é ideal, a máquina funciona com rendimento de 100%. Ou seja, o ensino médio, claro que é legal, a gente aborda conhecimentos físicos, mas é aquela história de resolver os problemas, né? Aqueles problemas mais básicos. Quando você chega na universidade, curso é infernal a física. Era uma luta de entender nomenclatura, símbolos, livros, aprender a olhar para um paper e analisar o paper, tem que ler e aprender a escrever. Depois você tem uma série de matérias básicas que muitas vezes são dadas não na ordem ideal. Por exemplo, eu estou fazendo Física 1 que precisa de Cálculo 1, só que Cálculo 1 é dado paralelamente à Física 1. Cálculo 1 ainda é paralelo com Física 1, mas alguns cursos estão apresentando pré-cálculo, que é uma introdução ali para você revisar alguns conceitos que você não teve no ensino médio. Não é todo professor universitário que é um exímio didata, que é um exímio comunicador, que é um exímio neurolinguista, né? As matérias muito complexas. Eu lembro, por exemplo, uma aula que eu tive, aula de transformadas de Fourier. Como você mexe, né, em funções e ajeita essas funções para que elas possam descrever alguns fenômenos. É um jeito de projetar equipamentos que controlem fenômenos. Cara, eu olhei aquilo ali e eu falei, nossa, eu não tenho competência para isso aí, não. E aí essa ideia de não ter competências repetiu muitas vezes. Muitas vezes. Tem algumas disciplinas que são bem complexas, que precisam de uma maior maturidade ali para você entender. Mas é um curso maravilhoso, só que assim, se não gostar de matemática, não tem como ir, né? É sofrido. Eu até vi gente ali no meu curso, na minha turma, que não gostava de matemática e cálculo, mas era muito sofrido para eles. No ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, eu fiquei de reprovação em matemática. Assim, matemática nunca foi meu forte, então consegui completar o curso, foi um pouco mais difícil, precisei dedicar horas ali sentado para estudar cálculo. Querendo ou não, não é tranquilo, é algo novo, você nunca viu aquilo ali no ensino médio, né? Você vai precisar dedicar um tempo sentado, estudando, pegando livros, pegando PDFs. Tem uma matéria que chama álgebra linear. Não me parecia difícil, mas o professor explicou de um jeito lá que eu peguei. E aí teve a primeira prova e eu tirei 9,6. Tinha duas provas e a média é 5. Como eu tirei 9,6, quanto que eu tinha que tirar na segunda prova? 0,4. Eu falei, cara, meio ponto eu tiro na prova, cara. Conclusão, não façam isso, viu, pessoas que estão ouvindo. Mas eu dei uma sumida do curso. Eu sumi e fui ganhar dinheiro. Fui dar aula nos cursinhos e sumi. Aí no dia da última prova eu voltei. Peguei lá, né, a prova, assim. Eram 4 questões. Olhei a primeira questão, não sabia. Olhei a segunda questão, não sabia. Olhei a terceira questão, não sabia o que era. Era uma tal de base ortonormal. Olhei a última questão, tinha 2 itens. Um valia meio e o outro valia 2. Eu não sabia o de 2. Aí eu sei, cara, que eu entreguei a prova. Nossa, cara, o professor corrigiu na hora ali, né, que tinha poucos alunos. Ele falou para mim, falou, Arnaldo, se você não conseguisse o seu 0,4, eu ia te reprovar, porque é muita vagabundice. Porque eu tirei meio, cara.
Eu acertei um item da prova inteira. Agora que vocês já falaram das disciplinas que foram mais difíceis, quais foram as que vocês mais gostaram, que realmente impactaram a vida de vocês? Uma das disciplinas que eu mais gostei é a área que eu atuo atualmente, é física quântica, né? Que seria ali a introdução, a estrutura da matéria e tudo mais. Eu entrei na graduação, falei, eu quero estudar isso, eu quero aprender. Assim, é difícil, não é algo fácil, eu ainda estou sofrendo com isso, mas é uma disciplina que eu gosto. E gravitação, né? Que é muito relacionada à astronomia, porque imagino que toda criança já pensou uma vez em ser astronauta. Já pensou, já olhou para a lua e falou, nossa, olha que bonito, imagina se eu estivesse lá. E a gravitação faz com que você entenda alguns conceitos, algumas ideias, por exemplo, o que causa a maré. Por que a gente, sempre que olha a lua, a gente está vendo um reflexo da luz do sol e essas coisas que a gente vê um pouco no ensino médio, mas que são mais aprofundados, um pouquinho mais de história da astronomia e tudo mais. Eu tive uma outra matéria também maravilhosa que influenciou, que foi relatividade. Inclusive, na primeira vez que eu fiz relatividade, eu não passei. E aí me apaixonei mesmo. Tanto que a minha página no Instagram é Einstein Mania, né? Que é o Einstein é um dos pais da relatividade, né? Junto com Lorentz e o Galileu Galilei, né? Então, quando eu vi, cara, que tempo é apenas uma ilusão e é uma manifestação da gravidade, cara. Ou seja, a matéria se concentra, gera gravidade, distorce o espaço e faz o tempo fluir. Falei, meu, como assim? A professora, ela falou, imagina uma pessoa em pé. Quantos anos você tem? Aí o menino falou lá, 24. Eu falei, não, 24 anos, só o seu centro de massa. Do seu umbigo para baixo, o seu corpo tem uma outra idade, porque ele está mais próximo do planeta. E do seu umbigo para cima tem uma outra idade também. Ou seja, até o nosso corpo tem fluxos de tempo diferentes. Aí já começou a loucura, né? Falar, você entra dentro de uma nave e tenta chegar à velocidade da luz. O que vai acontecer? Os espaços vão contrair, os tempos vão dilatar e 1 segundo será a própria eternidade. Aí eu falei, cara, preciso estudar. Porque descobrir que o espaço e o tempo não existem e que são apenas linguagens para falar de deformações geradas pela concentração de matéria, nossa, é uma loucura, cara. Aí eu aprofundei, nossa, adorei relatividade. Depois que eu fiz o curso, eu percebi, todo físico vai querer entender tudo o que acontece no seu dia a dia. O curso abriu a mente para coisas que eu nunca tinha parado para analisar. Quando você descobre física, você vai querendo falar, olha só, isso daqui acontece por causa disso, sabia? Não de maneira arrogante, mas é claro, mostrando como é, né? Exatamente, é o entendimento de mundo, né? A física, ela tem isso. Todo corpo de conhecimento eu acho que tem isso, mas a física é verdade. A gente fica olhando para as máquinas, para a chuva, para o carro, para o atrito, para o pneu, de uma maneira diferente mesmo. Para mim, assim, um conceito que eu achei uma loucura foi a ressonância, a vibração, né? Quando ele deu essa explicação para mim, ele falou assim, quando você olha uma parede, parece que ela é sólida, mas não é. Se você olhar microscopicamente, tem uma molécula que de vez em quando ela vem um pouquinho para cá. E isso deforma as interações moleculares. Ou seja, mesmo algo que você veja que é sólido, não é. Tem uma vibração natural. Até aí tudo bem, aceitei. Aí ele falou, e tem o seguinte, como tudo tem a sua pulsação, como tudo tem a sua vibração natural, se um agente externo, se alguém de fora gerar um som, uma onda eletromagnética na mesma frequência que a frequência natural daquele objeto começa a ressonar, ele começa a absorver aquela energia, né, do agente externo, e ele começa a aumentar a amplitude de vibração. Então, olha que loucura. Essa caneta parece sólida, mas se eu olhasse microscopicamente para ela, eu diria, ela tem uma vibraçãozinha, microscopicamente. Se tiver um agente externo aqui que faça a mesma vibração com a mesma frequência, eles vão trocar energia. E aí, meu amigo, você explica rádio, você explica sol, você explica recepção de TV, você explica Wi-Fi, você explica música, você explica atmosfera, você explica som, você explica tímpano, você explica difração, você explica... Nossa! Então, é uma coisa do universo, olha que loucura!
não sei se vocês perceberam, é uma troca de energia à distância. É antena. Ressonância antena. Então, esse conceito aí blew up my mind. Se você tira a vibração do universo, sobra pouca coisa. O universo fica escuro, primeiro. O universo fica com bolsões de energia. O universo não é mais uniforme. Se o universo não é mais uniforme, ele é entrópico, portanto, decadente. Então, assim, a aparente estabilidade que a gente tem no universo é devido a essa distribuição de energia. E por que a energia se distribui no universo? Porque devido aos processos de ressonância. Então, vibração, para mim, explica tudo. Explica até ambientes. Quantas vezes vocês entraram em ambiente que vocês não gostaram? Quantas vezes vocês conheceram uma pessoa que logo ao conhecer já bateu e já fez amizade? Então, esse processo de ressonância existe. Por exemplo, na escola, eu não permito muito que os alunos falem mal da física, porque senão eles atraem essa ignorância. Então, tem alguns alunos que eles falam, né? Ah, professor, tá difícil. Ah, eu odeio física, eu não sei física. Eu vou lá e falo, não fala isso. Se você fala que odeia física, você vai atrair o quê por ressonância? Ignorância. Você vai atrair hatred, você vai atrair... Então, fala diferente. Fala assim, física é complexa e muito trabalhosa, mas eu tô indo para frente. Porque aí você já põe num outro padrão. Então, ressonância e vibração não é só música e física, não, né? E por conta de ser um curso que não é nada fácil, como já deu para notar aqui, pelo que vocês contaram, né? Muita gente vai abandonando ao longo do caminho, tem muita desistência. Na minha turma entrou 40 pessoas, né? E formou 6. Formou em no mínimo 4 anos, foram 4 pessoas. Então, ou seja, 10% da turma formou. Cursos de físicas que eu conheço, em instituições pequenas, correm o risco até de fechar, por não ter uma grande quantidade de estudantes se formando, né? Que é uma relação de custo-benefício, né? Porque muitas vezes o aluno se pega ali num curso super exigente, super difícil, e que nas condições, né, atuais do país e de outros países também, não é só no Brasil, talvez ele não tenha o retorno tão bom. O que eu quero dizer? Vamos supor que você vai fazer medicina. Você até sofre ali, mas você sabe que talvez num médio prazo você vá ter algum retorno de tranquilidade financeira, digamos assim. Então a pessoa permanece. Agora, a pessoa que faz física, todas as pessoas no meio de cursos difíceis, que talvez não retornem do jeito que a pessoa imagina nos seus sonhos, ela acaba saindo fora mesmo. Lá na física, minha sala tinha 40, se formaram 11. Então, 29 acharam que não valia a pena e sumiram. Nunca mais vi. Então, é um desafio mesmo. Mas, assim, os que ficam, é interessante, porque aí a gente sabe que são os guerreiros mesmo. Pessoas que não pensam se vai dar dinheiro ou não, se vai dar segurança ou não. O cara tá ali pelo conhecimento, pela beleza do conhecimento e pelo que ele traz e pode vir a trazer para o ser humano, né? Eu acho que física deve ser um dos cursos que tem mais evasão. Eu já ouvi muita gente falar assim, eu até gosto disso aqui, eu gosto desse conhecimento, desses modelos, desse poder de entender o mundo, mas é muito trabalhoso, eu tenho lá uma família, eu tenho conta para pagar e a evasão acaba acontecendo. O Arnaldo atua há muitos anos como professor, na linha de frente, como ele mesmo disse, né? E o Alexandre tem esse sonho de ser professor. Daí, aproveitando essa paixão pela sala de aula, queria que vocês contassem um pouco como é a vida na docência, quais são as alegrias, os desafios também. O professor, ele tem que estudar neurolinguística, ele tem que estudar filosofia, ele tem que estudar epistemologia, ele tem que conhecer o próprio corpo, ele tem que impostar a voz, ele tem que deixar as mãos para baixo, né, e não pedindo. Então tem uma série de coisas, né, que a gente vai construindo ao longo do tempo. O professor, cara, ele tem que se apresentar na escola às 7 horas da manhã e falar milhões. Precisa de motivação, precisa de paixão, e precisa de conhecimento, porque eu também conheci um monte de gente apaixonada pelo que faz, mas não tem a preparação técnica, né? E aí fica ruim para o aluno também, né? Quando você pensava em professor, uns 20, 25 anos atrás, nem isso, 20 anos, ou ele ia para a universidade, desenvolver a vida acadêmica, ou ele dava aula em colégios e cursinhos. Hoje em dia, não. Você pode se tornar o que eles chamam de professor conteudista. Ou seja, você grava aulas e você produz material para as plataformas venderem digitalmente.
Nessas, você também tem que aprender a escrever, e eu descobri que eu escrevia muito mal, então tive que investir nisso também, né? Vale ressaltar, né? Tem 2 caminhos que um licenciado pode seguir. Ou para ingressar no mercado, dar aula em estado, escolas particulares, ou ir para a área acadêmica. Então, aí eu decidi ir para a área da pesquisa, mas muitos colegas que formaram comigo, um pessoal foi dar aula e eu acho que mais um colega está na área de pesquisa. Ainda bem que a bolsa tem bolsa de mestrado. Então, eu recebo para estar aqui estudando e fazendo pesquisa. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente pode dar aula, a gente pode dar aula, a gente pode dar aula em colégio, pode dar aula em colégio, pode seguir carreira acadêmica, pode, mas eu também posso ficar em casa, ligar o meu computador e produzir conteúdo para várias plataformas do Brasil. Ah, mas já tem as plataformas famosas, ninguém precisa produzir conteúdo. Não, gente, esse é o mistério da internet. No Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, você tem uma demanda aí enorme por tudo, por podcasts, por cursos, por informação, por formação, grupos de discussão. Então, tudo isso acaba que hoje você tem uma carreira multifacetada. Se o professor chegar e falar, eu não quero entrar em sala de aula, eu não gosto do embate com o jovem, eu não gosto do embate com os pais dos alunos, eu não gosto de conhecer dono de escola, eu não quero pertencer a esse meio. Então, hoje em dia você tem isso, você pode escrever material, você pode gravar aula, você pode montar um podcast de física, você pode dar tutoria, você pode dar mentoria, você pode dar aula particular. Então a coisa se abriu um pouco, não ficou só naquela história, ai, mas eu não quero dar aula. Quem quiser ir para a universidade vai se envolver com física de alto nível. Agora, se quiser escrever, tá tudo bem. Se quiser corrigir lista, tá tudo bem. Se quiser dar aula particular, também tá tudo bem. Se quiser dar um curso com 100 pessoas, tá tudo bem também. Então, há uma popularização do conhecimento. As pessoas podem ganhar dinheiro com isso, viu, galera? A gente está falando aí para quem está pensando em prestar física. Se você tiver algum conhecimento digital, confiar no que você conhece, se organizar bem, montar um corpo de conhecimento bom, você tem como comercializar, né, digamos assim, o conhecimento físico e todos os outros conhecimentos também. É uma coisa muito ruim aqui do brasileiro, né? Quem gosta de exatas não é visto como interessante ou inteligente, é visto como louco. Não sei se vocês já repararam. Tem um menino que gosta de matemática no teu colégio. Você não fala que ele é interessante, você não fala que ele é inteligente. Você olha para ele e fala, aquele menino gosta de matemática, ele é louco. Isso aí não ajuda, né? Isso aí não ajuda. Então a gente tem essa missão aí de desmistificar a física, fazer com que as pessoas percebam que é um pensamento complexo, porque a física descreve o universo e o universo é complexo, mas é uma ciência, é um conhecimento como outro qualquer, cara. Se você tiver a paciência, se você topar o processo, você consegue ficar bom e consegue entender as leis principais, né, e tocar a sua vida. Então, eu tenho muita felicidade. São 37 anos já lecionando física aí por esse país. Até brincando, né? Não é fácil. Se eu falar assim, vai fazer física. Tem gente que acha que vai passar mal, que não vai ter onde trabalhar, que não vai ser valorizado. Isso existe. Mas eu fui muito feliz. Conheci escolas incríveis, pessoas incríveis. E, Arnaldo, já que a gente está falando do ensino de física, conta um pouco aí para o pessoal sobre o trabalho que você faz nas redes sociais, que ajuda muita gente de todo o Brasil a aprender, a se familiarizar com a física. Às vezes eu falo, né? Você é professor de física. Eu falo, não, eu sou divulgador de física. Mas o meu trabalho nas redes sociais, a gente começou no digital como todo mundo, né? Fazendo uns posts aqui, uns posts ali. Mas aí eu comecei a ter um pouco mais de pessoas que me acompanhavam e eu comecei a atender muitas pessoas de colégio público. Porque eu vi muitas histórias, né? Eu não tenho professor, não tem lousa. Tem o professor, mas não tem giz. Mas tem lousa, tem giz, mas o banheiro está quebrado. E às vezes é colégio particular, aqueles colégios assim um pouco menores de bairro, e é colégio particular, mas também é muito ruim, né? Se você olhar aí, né, os mantenedores, que me perdoem, os muitos que eu conheci, mas você tem estruturas horríveis particulares também, né? Então as pessoas têm muito déficit, né, de conhecimento. Aí eu comecei a atender, né, nessa página minha do Instagram, que é o Einstein Mania. Agora a gente está com quase 30 mil pessoas. No Facebook eu estou com quase 160 mil pessoas. É um desafio. Mas aí a gente começou de que jeito? A gente começou com bom humor, com memes. Vocês gostam de memes? Comecei a fazer uns memes lá. Depois eu comecei a fazer tutoria
de física, grátis, para os alunos da escola pública, lá numa página do Facebook. Agora, quando começou a juntar 20, 25 mil, aí uma vez eu fiz uma live de relatividade, tinha quase 2.000 pessoas. Não eram duas, não era meu primo e meu tio. Então você começa a perceber que talvez a solução realmente esteja no digital, porque o conhecimento se espalha com uma velocidade tão grande, cara. Mas quem tem o conhecimento e quer passar, há um mercado enorme. Hoje tem de tudo lá no Einstein Mania. Tem curso para o Enem, tem revisão, tem tutoria, tem matemática básica, tem todo tipo de ajuda. Isso aí, Einstein Mania, tudo minúsculo, tudo junto. Tamo lá, tamo no TikTok, tamo no Instagram, tamo no YouTube. Vamos para frente, vamos divulgar a física aí. A gente conversou bastante sobre a docência já, né? Mas quais são as outras possibilidades de atuação para quem se forma em física? Em quais outras áreas a profissional de física se dá bem também e encontra boas oportunidades de emprego? A física ela é muito interdisciplinar, eu sinto isso. Ela está muito inserida em várias coisas. Física médica na parte de radiologia, todo equipamento de fazer o raio-x tem um conceito físico por trás, perícia, policial criminal e tudo mais, e o mercado financeiro. Eu vejo muita gente também indo para a área de programação, viu? Física e matemática. O cara vai lá, aprende Python, depois aprende Java, JavaScript. Quando ele vê, já está dentro do ramo de programação. Mas os físicos também, eles também são importantes, muitas vezes, nisso que o Alexandre falou, na interdisciplinaridade, né? Por exemplo, as polícias têm que ter físicos. As indústrias químicas têm que contratar físicos para fazer verificação de equipamento. As montadoras têm que contratar físicos, não só engenheiros automobilísticos. Também, de repente, prestar um concurso público, não de aula, mas um concurso público que utilize também os conhecimentos físicos, perícia, auditoria industrial, auditoria química. Você pode também, de repente, esticar para um outro país, de repente lutar por uma especialização. Também tem vários programas muito legais entre muitos países aí. Você pode trabalhar com esporte. E tem também, o pessoal brinca, né? Mas tem galera que vai para banco mesmo. Tem uma formação boa de matemática, uma formação boa de conta, e vai para banco mesmo, fazer teoria de jogos, fazer aplicação em ações, eu vejo também. O físico consegue estar onde tem um problema. Ele pega o problema e encontra uma maneira de solucionar. Eu acho que todos os lugares têm uma dificuldade e o físico pode entrar ali para tentar resolver. Às vezes ele não é o único profissional, é claro, né? Precisa de uma gama de profissionais ali. E para finalizar, é lógico que vocês já deram aí vários conselhos, inúmeros conselhos, mas resumidamente aí, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de física? Primeiro, ser organizado, porque tem muita coisa. Se você se desorganizar, você vai começar a tomar pau, vai começar a faltar, vai descobrir algum canto aí que tem um dinheirinho para você ganhar, e aí na primeira oportunidade você vaza. Gostar um pouco de matemática, não é decisivo, mas seria interessante. E já ter um determinado planejamento de carreira, né? Ou seja, você tem que pensar. Você quer ficar em sala de aula? Você quer ficar lá na universidade? Você quer ir numa empresa? Então tem que fazer um monte de estágio. Estar afim, né, de se dedicar a um curso tão pesado. Esses são os conselhos. E não desistir, porque tem um monte de gente que no primeiro 2 ali, primeiro 1,5 que ele tira numa matéria lá, ele já desanima. Tem que levar a sério, galera. Tem que levar a sério, viu? Tem que levar a sério. A universidade é a formação intelectual que você tem para a sua vida. Seu valor, você vai ser reconhecido depois pela sua capacidade de improvisar, mas para você improvisar, você tem que ter tido uma boa informação. Um conselho que eu daria é achar algo que goste dentro da física. A gente falou aqui de diversas áreas da física. A física pode abranger tudo. Então, ache alguma coisa que você goste. Você não, às vezes vai demorar um tempo, vai demorar um semestre, vai demorar 2 anos para você encontrar essa coisa, mas vai ter algo na física que você vai gostar. É para quem tem curiosidade de entender o mundo, de entender o nosso universo. Se você tiver essa curiosidade, vai se dar bem no curso de física. Não vai ser um processo fácil, que o curso, como a gente já falou, é difícil. Alguns momentos tem muita matemática,
Com o passar do tempo, você vai se adaptando a essa matemática, mas é um curso que te vai trazer muito prazer quando você terminar. O conhecimento de universo que você adquire sobre o tempo, sobre as coisas, sobre os planetas, sobre as partículas, não tem como dizer outra coisa. É um conhecimento bastante poderoso. Eu não me vejo hoje em dia sem os conhecimentos físicos que eu tenho, entendeu? Arnaldo, Alexandre, muito obrigado pelo bate-papo. Com certeza, a paixão de vocês pela física vai despertar o interesse de muita gente por essa área e pelas questões do universo também, é lógico, porque as histórias que vocês compartilharam aqui hoje foram legais demais. Muito obrigado para você também que acompanhou a conversa e aproveita para mandar esse episódio para aquela pessoa que você acha que tem tudo a ver com o curso de física. Em breve tem mais episódio novo aqui no Segunda a Sexta. A gente se encontra lá, hein? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.